Olá pessoal, esse vídeo é sobre o voto distrital. Esse assunto voto distrital está dentro da ideia da reforma política e algumas pessoas estão mandando mensagem perguntando como funciona essa modalidade de voto no Brasil, quais seriam as diferenças para o que acontece hoje. Então nesse vídeo eu vou falar não só como funciona, mas vou explicar também como isso mudaria a atual política brasileira. Bom, para começar, a gente não pode esperar que alguma coisa que venha do Congresso Nacional seja boa para a população. Afinal de contas, deputados e senadores não fazem leis para o povo, eles fazem leis para eles. Então vamos ver como que essa ideia do voto distrital vai beneficiar a grande oligarquia brasileira. Primeiramente, conceituando a ideia de voto distrital. O voto distrital é diferente do que acontece para deputados e senadores hoje, por quê? Imaginem que hoje, por exemplo, um deputado pode ser votado em todo o seu estado, o que significa que o que elege um deputado hoje no Brasil é a maioria de ideologia concorrente com a ideologia daquele deputado, ou seja, as pessoas que têm a ideia semelhante. Um exemplo muito simples, o deputado Jean Willis foi eleito porque ele tem uma quantidade muito grande de eleitores que se identificam com as causas das minorias, por exemplo, as causas dos homossexuais. Já o deputado Tiririca foi eleito porque ele representa, de repente, um esculacho contra a atual política brasileira. Assim como o polêmico Bolsonaro, que foi eleito porque representa uma espécie de radicalismo, seja contra a corrupção, seja contra o atual sistema político brasileiro. Esses deputados, de cara, estariam fora do Congresso se a gente tivesse essa modalidade de voto distrital. Por quê? No voto distrital, as pessoas são eleitas por região. É mais ou menos se você pudesse imaginar que cada prefeito fosse representar aquela região no Congresso. Imagine que você mora numa cidade pequena. Aquela cidade pequena, mais outra cidade pequena, ou seja, um distrito eleitoral formado por um certo número de habitantes, vai ter condições de eleger um determinado político para representar aquela região no Congresso. Então, aquele político que fizer a maioria naquela pequena região que vai ser o eleito. Então, por que acontece, digamos que essa eliminação das representações de minorias? Porque as minorias não vão conseguir ser representadas em nenhum distrito eleitoral. É muito difícil você imaginar, por exemplo, que vai existir um distrito eleitoral, por exemplo, uma cidade que tenha maioria que votem por um deputado que represente as causas gay. É muito difícil imaginar que uma determinada cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro, tenha uma maioria com a ideologia equivalente à ideologia do Bolsonaro, para colocar um Bolsonaro no poder. Assim como é muito difícil imaginar que uma determinada cidade teria uma maioria de pessoas revoltadas com a política a ponto de colocar um Tiririca no poder. Mas continuando, essa mudança na política brasileira, né? Essa ideia de trocar o atual sistema de votação para esse sistema distrital, ele vem nesse momento não por um simples interesse em reforma política, mas é porque os ventos da política brasileira mudaram a direção com a popularização da comunicação. Imagine que antigamente, para um deputado fazer a campanha dele, ele tinha que ter milhões de reais e tinha que pagar, tinha que comprar os votos em todas as cidades do estado onde ele atua. Dessa forma, era muito difícil para um determinado deputado que tenha, por exemplo, pouco dinheiro para fazer campanha, ser eleito. Mas se a gente pensar como que os ventos estão mudando, hoje com a internet, por exemplo, pessoas alcançam milhares de pessoas ao redor de todo o Brasil e principalmente no seu próprio distrito eleitoral, que na realidade de hoje é o estado inteiro, sem precisar de dinheiro. Vamos imaginar que pessoas como o Nando Moura, ou até o Kim Kataguiri, ou até mesmo o Tico Santa Cruz, ou até mesmo o cara que foi eleito, por exemplo, o Fernando Holliday, eles conseguiram conhecer uma quantidade muito grande de eleitores sem necessidade de muito dinheiro, porque essas pessoas, elas conseguem se comunicar através da internet e alcançar muita gente. Agora, será que o Fernando Holliday seria eleito
deputado num sistema distrital? De forma alguma, porque o Fernando Holliday, ele representa uma parcela da população, uma minoria, por exemplo, de crianças do primeiro ano eleitoral, ou até uma maioria de radicais que se identificam com aquela ideologia liberal, então aquela ideologia dele contra as cotas raciais. Um Kim Kataguiri, que apesar de ter uma influência muito grande na internet e ter seguidores no Brasil inteiro, é muito difícil ele ser eleito no sistema distrital, porque é muito difícil a gente imaginar um distrito repleto de idiotas. Então essas pessoas que hoje conseguiram um alcance muito grande na internet e que têm uma propensão a se tornarem deputados na última eleição, eles estariam fora do pleito se a gente passasse para essa modalidade de voto distrital. Agora, quem o voto distrital beneficia? O voto distrital traz de volta a antiga política das oligarquias familiares. Você, com certeza, já prestou atenção que em todas as cidades do interior, as famílias estão no poder há muito tempo. O prefeito que está no poder hoje provavelmente veio de uma família poderosa, assim como o prefeito que estava no poder na política passada também veio de uma família poderosa. Essas famílias poderosas que durante praticamente toda a história do Brasil governaram a política brasileira, agora elas estão começando a perder espaço para as pessoas que conseguem se comunicar e transmitir ideias políticas, por exemplo, na internet. Para trazer de volta esse raciocínio de que essas famílias precisam governar o Brasil através dessa ideia do poder que vem da família, do poder que vem de muito dinheiro, e esse poder ser potencializado em cargo político, eles querem quebrar de vez com essa ideia da votação assim espalhada ao redor do estado. Eu vou dar um exemplo para vocês do que são os resultados dessas modalidades de voto distrital. Lá na Inglaterra, o Partido dos Trabalhadores inglês, digamos não o Partido dos Trabalhadores inglês, mas a esquerda inglesa, ela teve muito mais votos de eleitores, ou seja, a maioria das pessoas votou na esquerda. Mas o centro-direita, por causa dessa modalidade de voto distrital, ele conseguiu a maioria das cadeiras no parlamento. Então, o centro-direita controla a política inglesa exatamente por causa dessa modalidade de voto distrital. Apesar do centro-esquerda ter a maioria dos eleitores, o centro-direita conseguiu estrategicamente ganhar nos distritos e com isso fazer um número maior de deputados ingleses, que são os membros do parlamento, e com isso controlar a política inglesa. Espero que tenha ficado claro. O mais importante, a mensagem mais importante desse vídeo é você entender que absolutamente nada que venha do Congresso Nacional vai ser bom para o povo. Tudo que vier de políticos vai ser ruim para as pessoas comuns. E tudo que vier dos políticos poderosos, vocês podem esperar que é uma forma que eles estão usando de perpetuar no poder, perpetuar eles e a família deles no poder e tirar a oportunidade para essa safra nova de pessoas que está vindo aí trazendo ideias novas para a política brasileira. Aquela ideia que você tem de que a gente precisa limpar a política, que a gente precisa de, digamos que fazer um Congresso Nacional completamente renovado, é exatamente o que eles querem bloquear com essa ideologia de voto distrital. O voto distrital é, sem dúvidas, uma forma de evitar que a política brasileira seja renovada. Muito obrigado quem mandou a pergunta e vamos lá, vamos compartilhando informação para tentar barrar a corrupção no Brasil através da informação do nosso povo. Muito obrigado e até mais.